Padre Stephen Shire foi condenado ao inferno após coma. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu vou contar aqui um relato extraordinário, uma história real, onde o padre Stephen Shire, um padre americano, após um acidente gravíssimo de carro que aconteceu com ele e ele entrou em coma, a sua alma foi de encontro a Deus e o julgamento aconteceu. Então vai aqui o relato. O padre Stephen Shire, dos Estados Unidos, sofreu um acidente de carro no ano de 1985. Após o acidente, em coma, teve uma visão do seu julgamento. Abre aspas. Diz o padre: eu estava diante do trono da justiça de Cristo. Ele fez toda a revisão de minha vida, acusando-me de várias coisas, de todas as quais eu fiz. No final, ele disse, no caso Jesus, fecha aspas. Vai as palavras de Jesus, abre aspas. A sua sentença por toda a eternidade será o inferno, fecha aspas. Então Nossa Senhora interveio e disse ao seu filho Jesus, abre aspas, filho, por favor, perdoe a vida dele e sua alma imortal, fecha aspas. Jesus respondeu à Virgem Santíssima, abre aspas, mãe, por 12 anos ele tem sido um sacerdote só para si mesmo e não para mim. Deixe que eu conceda o castigo que ele merece. Fecha aspas. E ela continuou, a Mãe Santíssima, abre aspas, mas filho, se dermos graças e forças especiais a ele, veremos se dá frutos. Caso contrário, a sua vontade será feita. Fecha aspas. Então Jesus disse, abre aspas, mãe, o filho é seu. Fecha aspas. Então esse foi um trecho da visão da condenação do padre Stephen Shire, sobre o seu julgamento diante do trono de Deus, onde Jesus Cristo o julgou. Então, o padre Stephen Shire, ele sobreviveu milagrosamente a este acidente. E também lhe conta sobre sua vida antes do acidente e porque quase ele mesmo se condenou. Então, o padre Stephen conta, abre aspas, fui ordenado em 1973. Meu sacerdócio não estava ao serviço do povo de Deus, apenas em como as pessoas pensavam do que eu estava sendo. Eu nunca ia a outro sacerdote com algum problema espiritual. Eu sabia que não era o sacerdote que devia ser. Eu podia corrigir pecados e erros na paróquia, e não corrigia para não desagradar as pessoas. Eu falava o que elas queriam ouvir e não o que Deus queria. Eu preocupava com o dinheiro e em como o dinheiro chegar mais à paróquia. Depois do acidente, minha própria prioridade passou a ser salvar minha alma e ajudar os outros a se salvar. É isto o que um sacerdote devia ser de todas as maneiras. Veja só, Antes, eu queria a felicidade aqui da terra. O que me importava era o que pensavam de mim e o prestígio de sacerdócio. A Eucaristia não era muito importante para mim. Jesus nunca prometeu que seremos populares como seus seguidores. Ele só prometeu cruzes, mas ele está aí. Sua Santíssima Mãe estará aí para nos ajudar. Eu me confessava sempre, mas tinha um arrependimento interesseiro, pois sabia que se morresse em pecado, minha alma seria castigada pelo Deus Todo-Poderoso. Esse tipo de arrependimento não é válido. Devemos ter um ato de contrição perfeito,
pois nem sempre podemos estar arrependidos. Não podemos nos arrepender só por esta razão. Esse não é o arrependimento verdadeiro. Em 18 de outubro de 1985, eu estava em uma pequena paróquia no Kansas, chamada Sagrado Coração. Dirigindo à tarde, meu carro se chocou de frente com um caminhão na estrada. Graças a Deus, não morri. Fui lançado fora de meu veículo, meu cérebro foi cortado e muitas células foram afastadas. Veio a ambulância e me levaram para o hospital. Uma enfermeira religiosa do Kansas viu-me e rezou uma Ave Maria. Os médicos me deram 15% de probabilidade de vida. O ministro da Eucaristia passou a noite inteira em oração por mim. Pessoas de minha paróquia rezaram um terço. Recuperei em 2 de dezembro de 1985. Eu experimentei a infinita misericórdia do Senhor e a intercessão de sua Santíssima Mãe. Fecha aspas. Irmãos e irmãs, então aí está o relato, né, o testemunho do padre americano Stephen Chire. Ele contou aí, né, que levava uma vida grosseiramente errada, né, uma vida sacerdotal errada, né, não estava nem aí para sua própria salvação eterna, né, pelo seu lado espiritual. Ele mesmo disse que o arrependimento dele era um arrependimento vazio, né, artificial, não tinha um ato de contrição mesmo perfeita, um ódio ao pecado, né. Então ele teve essa visão que foi uma visão mística mesmo, né. Ele estava, aliás, foi real, né? Ele estava em coma, provavelmente a alma dele já foi de encontro a Deus, então Deus, em sua infinita misericórdia, deu a chance ao padre Stephen Chire, né, de voltar à Terra, se arrepender verdadeiramente, de forma perfeita, né, um ato de contrição perfeita dos seus pecados e ter uma mudança de vida concreta, né? Tá vendo, irmãos? Veja a experiência mística, né, que o padre, após um coma, né, que ele teve, a experiência mística que é real, gente, isso é real, isso não é invenção não, né? Tem gente que pensa que é invenção, que o padre, não, e tenho certeza que isso não é invenção, né? Quantas experiências por aí afora de quase morte, né, até de pessoas católicas mesmo, pessoas cristãs, né, praticantes, né, católicos praticantes, né, verdadeiros católicos têm experiência de quase morte, têm essa experiência mística, né, de julgamento, né, a experiência do próprio julgamento, né, face a face com Deus. Então fica aí, né, esse relato para que todos, meus irmãos, todos nós, eu, você, todo mundo que está ouvindo esse vídeo, né, Padre Stephen Chire, é esse aí que você está vendo na tela, tá certo? Então, assim, o arrependimento, meus irmãos, eu sei que não é fácil, né? A gente tem que sempre pedir muita misericórdia a Jesus, muita piedade a Jesus Cristo, porque a gente vive num mundo tão perverso, irmãos, tão maldoso, né? Para onde a gente vai, são pessoas mal vestidas, né? A gente acaba pecando por pensamento. Esse pecado por mau pensamento acaba gerando outros tipos de pecado da carne, né? Que pode até se tornar um pecado grave, né? Então, isso gera, né? Um pecado gera outro pecado, irmãos, né? Então, assim, a gente tem que ter inteligência suficiente, irmãos, para vencer essas batalhas, porque não é fácil, né? Se você disser que é fácil lutar contra o pecado, você está mentindo. O que eu posso lhe afirmar mesmo é que não é fácil. Não é fácil e a gente precisa lutar com toda a nossa força, né? Pedindo a graça mesmo a Jesus, pedir a presença de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa alma, sobre nosso espírito, sobre a nossa carne mesmo, né? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, nosso corpo pertence a Deus, nosso corpo pertence a Jesus Cristo. Então, o pecado é consequência do pecado original, né? Isso a gente já sabe. Mas a gente precisa lutar, né? Porque
Jesus já morreu por nós, né? Já se crucificou, né? Doou seu sangue, né? A gente sabe toda a história da salvação, então a gente tem que lutar pelo pecado, né? Então é isso, fica aí essas dicas. E outra, ainda vou dar uma dica aqui para vocês. Quando você vê alguém mal vestido no meio da rua, né? Seja homem ou seja mulher, porque até os homens hoje estão se vestindo mal, né? Até os homens, não falo nem das mulheres também, mas eu estou falando dos homens. Até os homens estão se vestindo mal, né? Andam na rua como se estivessem indo, não sei lá, para um lugar promíscuo, talvez, não sei, né? E até gente que vai de bermuda para Santa Gente e de bermuda para a igreja, para um local santo, um templo de Deus. Revisem, façam a revisão das suas roupas que estão no guarda-roupa, meus irmãos e irmãs. A sua veste, o modo como você se veste, pode te levar para o quinto dos infernos. Entendeu? Veja o exemplo dos santos. Você já viu algum santo em igreja? Você já viu freira em igreja de bermuda? Você já viu algum padre dentro da igreja de bermuda? Veja o exemplo dos santos. Veja como eles se vestiam para ir para a igreja. Veja como os santos até mais recentes, né? Veja como eles se comportavam, se vestiam dentro da igreja. Então os santos e as santas, irmãos, estão aí como exemplo para nós. A gente precisa seguir eles como exemplo, né? Não adorar, mas seguir o exemplo dos santos, porque se eles são santos, eles são exemplo de santidade para nós, né? Mortais aqui que estamos esperando também sermos santos, e com a graça de Deus, Deus vai conceder essa graça para todos nós, amém? Então, é necessário, meus irmãos, fazer uma revisão no seu guarda-roupa. Veja aí a roupa, esse shortinho curto, né? Que está aí na sua roupa, jogue fora não. Corte ele todinho e queime. Esse tipo de roupa, irmãos, roupas decotadas, short curtos, isso não servem para pessoas que são católicas, que são cristãs católicos e católicas, né? Então, cuidado aí, olha a roupa que você vai para a missa, roupas decotadas, prestem atenção. E se você for com esse tipo de roupa, por favor, não vá entrar na fila da comunhão não, porque você está pecando gravemente. Como é que você vai receber Jesus com esse tipo de roupa, né? Então preste atenção nisso aí. Então fica aí esse testemunho do padre Steve, que sirva de exemplo para muitos que estão ouvindo aqui este depoimento, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora Rainha da Paz te ilumine, abençoe sua casa, sua família. Irmãos, fiquem em casa quem puder. Usem máscara, álcool 70 INPM, distanciamento de 2 metros, caso vocês tenham que sair para algum lugar. Se alguém não esteja respeitando ou está muito próximo a você, reclame com a pessoa, diga que você tem um direito de distanciamento social para essa pessoa, é um direito seu, a pessoa tem que se afastar de você, tá certo? Porque, olha, a segunda onda começou, irmãos. A segunda onda, a mídia está se calando, né? A mídia está calada. Não, até agora eu não vi ninguém declarando a segunda onda, porque, olha, os hospitais estão tudo lotado, entendeu? Não sei quantas pessoas querendo apenas um leito de UTI em todos os hospitais, seja público ou particular, irmãos. Um dos maiores hospitais aqui do meu estado, que é o Hospital Português, está lotado, é um hospital particular. Está lotado de pessoas com coronavírus, todos os leitos lá, seja UTI ou não. Tudo lotado com coronavírus, entendeu? Então, assim, a pandemia não acabou. Uma pandemia, meu irmão e minha irmã, não é uma epidemia, porque uma epidemia se alastra, mas termina logo, né? Se encerra logo. É uma epidemia diferente de pandemia. Uma pandemia é muito difícil de se controlar. Primeiro porque as pessoas, infelizmente, elas não respeitam as regras sanitárias. Isso eu vejo por aqui. As pessoas não respeitam. A gente está vendo todo dia aí na televisão pessoas aglomerando em praias, pessoas aglomerando em shopping, pessoas aglomerando na 25 de março. Gente, que loucura foi aquela na 25 de março em São Paulo?
Entende? Essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de aglomeração, elas estão pecando gravemente, porque primeiro ela está pecando contra Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e está pecando também na questão do amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Estão pecando também, né? Então elas estão cravando o seu próprio destino ali, né? Porque a OMS já ensinou como as organizações de saúde do Brasil já falou várias vezes, a gente já está cansado de falar que é o uso de máscara, o uso de álcool em gel, distanciamento social, né? Isso aí é uma regra básica e ninguém está respeitando. Então, meus irmãos, olhem, tomem cuidado, tá certo? É uma doença ainda que não tem vacina propriamente dita. Eu não estou muito confiante nessas vacinas, apesar que não é uma questão de acreditar ou desacreditar na ciência. Eu não estou confiante. Por quê? Como é que uma vacina não vai poder ser para a população toda? Mulheres grávidas não podem tomar. Pessoas que têm alto risco, problemas gravíssimos de alergia, não podem tomar. Outros tipos de alergias também a pessoa não podem tomar. Tem outros biotipos de pessoas que não podem tomar essa vacina. Então, adianta de quê? Dessa vacina? Né? Uma vacina tem que ser geral, tem que ser total, não tem esse de A, B ou C não, né? Tem que servir para A, tem que servir para B e tem que servir para C. Esse negócio de servir para A, não servir para B e servir para C, isso não dá certo, irmãos. Então, para que vacina, né? Então, a vacina no momento que a gente tem é máscara, álcool em gel e distanciamento social. E se você puder, fique em casa, tá certo? Isso é uma questão de conscientização. Outra, se você compra coisa no mercado, né? Desinfetar. Faça uma solução de 4 dedos de água para uma colher de sopa de água sanitária. Pegue um paninho de limpeza virgem que você nunca tinha usado. Deixe esse paninho somente para limpar os alimentos que vocês e as coisas, os produtos que vocês compram no mercado, para desinfetar todos esses produtos. Desinfetem, irmãos, esses produtos. Item por item, seja ele qual for, de higiene, de alimentação, né? Higiene pessoal. Desinfete item por item com esse paninho. Passe o paninho nessa solução e passe o paninho em todos os produtos. Desinfetem, tá certo? Lavar os pés antes de sair de casa. Aliás, lavar os pés quando for entrar em casa, né? Antes de sair de casa. Também ter todos os cuidados sanitários. Porque, meus irmãos, olha, se as pessoas não respeitam essas regras, infelizmente, onde é que vamos parar? A gente não vai mais poder fazer nada, a gente não vai poder mais estudar, a gente não vai mais poder ter os nossos encontros sociais, né? No geral, a gente não vai poder mais trabalhar, não vai poder fazer mais nada da vida, né? Então, assim, que Deus abençoe a todos nós, né? Que esses cientistas que estão acima da questão da vacina façam uma vacina que dê para todo mundo. Não tem isso de biotipo A, biotipo C, biotipo D, não. Né? Tem que ser uma vacina que dê para todos, né? Então vamos rezar, né, para que Deus conceda esta graça e com a ajuda da Virgem Santíssima, né? Deus abençoe a todos, irmãos. Até mais. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.